Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Amor e Expansão. Meu nome é Sanune, sou terapeuta transformacional e hoje vou fazer meu segundo depoimento em relação ao arquétipo Afrodite Marilyn Monroe. Pra quem não sabe, né, Afrodite, Marilyn Monroe, ela estava conectada, ela era regida, né, pela deusa Afrodite. E bora lá. O primeiro vídeo que eu fiz logo após a conexão com ela, alguns dias depois da conexão com ela, e eu já quis logo fazer esse vídeo porque foi tão impactante, né? Me trouxe tanta coisa à tona de forma tão rápida e foi uma conexão tão intensa que eu já saí fazendo texto, né? Já fiz o vídeo, gravei o vídeo já uma semana depois, eu acho que eu tava conectada com ela e tal. E prometi, né, de fazer um segundo vídeo contando como que tava sendo a experiência com Marilyn Monroe, porque eu ainda não me desliguei dela. Eu sempre me desligo de um arquétipo quando o arquétipo fala, ok, já trabalhei o que tinha pra trabalhar aqui, né, a minha mente, ali, meu consciente, né, entende que encerrou, né, o processo e eu posso me desconectar daquele arquétipo, tá? Embora Deus Afrodite, né, um arquétipo que nunca eu vá me desconectar, né, mas Marilyn Monroe, sim, tá? Porque Marilyn Monroe foi uma humana, né? No primeiro vídeo eu contei que assim que eu ativei ela, ela já começou a me trazer os traumas sexuais, né? De abuso sexual, de assédio sexual. E me trouxe já à tona, já fui trabalhando. Foi bem dolorido, né? Foram meses assim, as pessoas sempre perguntam, né? Ah, será que se eu ativar a Marilyn Monroe eu vou ter depressão, vou tentar o suicídio, eu vou beber, né? Eu vou me drogar. Gente, em primeiro lugar, assim, que a mídia, ela é sensacionalista, ok? Eu não acredito que Marilyn Monroe era uma drogada, né? Pelo que eu sei. E o que eu acredito é que ela era viciada em remédio pra dormir, tá? Em bebida, bebia, né? Mas nada disso ressoou comigo, gente. Nada disso. Nem a bebida, nem a depressão, tá? Nem remédio, insônia, nada disso ressoou comigo nesses meses. A única coisa que ressoou foi crises de ansiedade, mas isso é meu. Isso não é de Marilyn Monroe, isso é meu, tá? Como ela liberou, né? Como me conectar com ela liberou do meu inconsciente vários traumas a serem trabalhados, várias situações, né? Onde eu precisei ressignificar, o que que acontece? Para que você tenha cura, para que você tenha que você consiga ter uma vida melhor, você precisa curar seus traumas, tá? Sem curar os traumas, você vai sempre atrair o mesmo ciclo, né, vicioso de padrão de comportamento seus, né? E pessoas com o mesmo padrão também, né? Meu relacionamento não tá bem, eu troco de relacionamento, eu vou pra um outro relacionamento igual aquele, só mudei de pessoa. Por quê? Porque tem alguma coisa no teu inconsciente que precisa ser trabalhado para que você pare de atrair esse tipo de relacionamento, seja amigo, seja no trabalho, sejam parcerias, sejam, né, amizades. Então, assim, a gente atrai, né, o mesmo círculo, o mesmo ciclo, os mesmos padrões, porque tem traumas na nossa mente. É pra gente lembrar desses traumas e trabalhar eles e ressignificar. Então, dentro de mim, conforme eu falei lá no primeiro vídeo, tinha muita culpa, né? Tinha muita culpa pelos abusos que eu tive quando criança. Então eu tava jogando, né, eu falei disso no primeiro vídeo, eu tava jogando a minha sensualidade, o meu lado feminino pra baixo do tapete, porque eu me sentia culpada, né? Toda vez que eu atraía um homem, né, esses homens, principalmente depois que eu casei, gente, foi depois que eu casei, assim, que mais ainda eu tranquei a minha energia sexual, tá? A minha sensualidade e o meu feminino, porque aí você casa, você é fiel, né? Tem mais isso, tem mais essa questão da fidelidade, né? Então eu fiquei mais travada ainda depois que eu casei, tá? Aí eu parei de me arrumar, eu me desconectei muito da minha energia feminina. E de forma inconsciente, eu sabia que tinha algo ali que precisava ser trabalhado. Eu sou terapeuta, então eu já analiso, né, os meus pensamentos, as minhas emoções. Eu já sabia que tinha relação com os abusos, né? Mas sozinha, eu não entendia direito como que eu ia lidar com isso. Então, por exemplo, eu fiz uma jaqueta, né? Nessa jaqueta, ela é a imagem de uma mulher de costa, nua de costa, né? Com uma flor de lótus, né? Se olhando no espelho. Ela tá, né? Assim, olhando no espelho. E essa foto, ela refletia uma parte de mim que queria sair, né? Que queria ser vista e queria ser notada. E aí eu pedi pro Daniel pintar essa jaqueta, né?
eu tive, né, essa imagem querendo sair de dentro de mim. Eu falei, você pinta essa jaqueta assim, assim, assado, e ela vai ser a jaqueta que vai ser, vai representar o meu trabalho na internet. Gente, isso muito antes de me conectar com Marilyn Monroe, tá? Acredito, se você não sabe do que eu tô falando, ela tá aqui na capa ainda do meu YouTube, tá? Então, era uma versão minha que tava querendo sair, e eu falava, mas por que essa sensualidade tá querendo sair de mim? Pra que ela tá querendo se mostrar? Né? Por quê? De onde que tá vindo, o que que eu faço com isso, aonde que eu coloco essa energia, né? Eu não entendia por que essa versão de mim mesma, eu senti que tava rasgando a minha alma e querendo sair pra fora, né? E aí teve um gatilho, assim, que eu sempre gostei muito da Anitta, né? Vários pontos do trabalho da Anitta eu admiro, né? A coragem que ela tem de assumir quem ela é, né? A coragem de fazer, de botar a cara, de ser uma grande empresária, de ter investido na própria carreira, de ser independente. Então eu sempre admirei ali várias coisas de Anitta, né? E eu não concordo com a erotização, né? Nenhum problema com a sensualidade, né? Que é colocada nos clipes dela e tudo mais. Mas eu não concordo com essa erotização sendo passada pra criança. Pode ser que um dia eu mude de opinião ou não, não sei. Mas eu acho isso muito negativo. Então, assim, ao mesmo tempo que tinha admiração, tinha esse julgamento. Só que eu percebi uma coisa na Anitta que era, assim, do trabalho dela, né? Que eu ficava observando e falava, mas de onde que tá vindo isso, né? De onde que tá vindo essa necessidade de pôr isso em arte, né? Porque música é arte, né? Os clipes que ela, né? Então, assim, eu vi nos clipes dela uma necessidade de se mostrar para os homens e eram tipo, eu posso me mostrar para você e você não pode fazer nada, você não pode me tocar, né? Tanto que tem aquela música dela lá do não me toca, não me beija, só me olha e deseja, quero ver se você vai aguentar. Então, tipo, tinha essa pegada na Anitta e eu ficava observando o trabalho dela e eu falava, mas o que tem, né? Por que ela tem? E uns clipes onde ela propositalmente ela tá sempre se expondo, sempre mostrando a sensualidade dela, mas sempre com aquele ar de tipo, você não pode, entendeu? Você não pode me tocar. E eu queria, né, eu queria entender, eu olhava e observava, nossa, mas por que tem isso dentro do trabalho dela? E foi exatamente isso que eu comecei a notar em mim, que era uma versão minha que queria sair dentro de mim, que precisava ser vista, que precisava ser notada, né? Uma parte de mim que queria atenção, e eu não sabia por que que tava vindo à tona, e eu falava, não faz sentido, sabe, eu querer mostrar essa sensualidade. Não faz sentido, né? Porque sensualidade, do meu ponto de vista, tem hora e tem o lugar certo pra você usar a sua sensualidade, né? Principalmente sexualidade no contexto de sexo, tá, gente? Eu falo de sexualidade, quero expandir mais esse assunto aqui no canal, lá no Instagram também, né, de sexualidade é uma energia sexual criativa. Então, assim, eu coloco a minha energia sexual criativa em tudo que eu faço, não só no sexo, né? As pessoas, a maioria das pessoas não sabem, mas é por causa da energia sexual criativa que nós fazemos tudo que nós fazemos. É a nossa energia que nos impulsiona, né? É a energia de vida, é a nossa energia vital, tá? Agora, sexo, né? Falando de energia sexual criativa, já de sexo, tem lugar pra gente colocar essa energia, né? Então eu ficava me julgando, eu falava, mas por que raios essa versão de mim mesma tá querendo sair de dentro de mim, né? E pra quem que ela tá querendo se mostrar? E aí eu comecei a reparar, né, na Anitta, esse comportamento dentro dos clipes dela, né? Então quando ele pintou a jaqueta, eu já falei, nossa, eu falei, tem muito de Anitta nessa foto aqui, né? E o que tem por trás disso? Abuso, né? Então ali naquela jaqueta tem uma mulher sensual, tem uma mulher nua, né? Tem uma mulher se auto-observando a sensualidade dela de costa, e ninguém pode tocar, porque é uma imagem, entendeu? É uma imagem, é uma foto. Então, por exemplo, falando do trabalho de Anitta, quando ela coloca pra fora essa energia sexual em clipes, em música, ela mostra isso através da arte, ninguém pode tocar, você tá entendendo? Ninguém pode tocar, ninguém pode abusar, ninguém pode estuprar. Porque as pessoas. Eu acho que só entende quem. Acho que os homens não vão entender isso, né? Porque não estão na nossa pele. Mas nós, mulheres, a gente é assediada, né? Na empresa, na família, muitas vezes. Né? Eu cansei de ser assediada na família, no trabalho, na igreja.
quando criança, né? Então, era uma defesa, né? Aquela jaqueta ali representa a minha defesa do tipo, aqui eu posso ser sensual, aqui eu posso ser essa versão de mim mesma, né? E ninguém pode me tocar. E era essa parte minha que precisava de atenção, porque sensualidade é uma parte nossa que nós mulheres não podemos negar, porque o mundo ensinou que sexo é feio, que sexo é sujo, que sexo é pecado, que sexo é errado, né? E justo eu, que sempre gostei do assunto de sexualidade, já sabia que eu queria trabalhar com sexualidade, né? E veio a calhar bem nesse momento onde eu tava sendo muito cobrada por mim mesma, né? Tipo, tá na hora de começar esse trabalho, tá na hora de você começar a falar de sexualidade, né? Você quer ir pro ramo da terapia, falando de sexualidade e você tá aí travada, né? Por quê? Porque era uma culpa que precisava ser trabalhada, né? Eu precisava reviver vários traumas ali de assédio, né? De relacionamentos tóxicos, também vários conflitos que eu tive comigo mesma em épocas da minha vida relacionadas à religião, né? Onde eu tinha libido e aí eu lidava com essa libido oprimindo, essa libido, né? Principalmente em épocas de solteira, né? Quando tava solteira, tipo, como que eu lido, né? Com essa libido? Se é pecado, né? Se sexo é pecado, então não posso sentir isso, entende? E pra mim nunca fez sentido, gente. Conscientemente nunca fez sentido você ter um corpo, né? Que é um corpo orgástico, que é um corpo que é feito e programado pra fazer sexo, porque nós mulheres nós temos período fértil, né? Então todo mês é até uma questão hormonal, né? Todos os meses nós temos picos do mês onde nós ficamos com mais desejo sexual, né? Então não fazia nenhum sentido pra mim reprimir. E começou, né, a vir à tona, né, várias situações onde eu fiz mal pra mim mesma, tanto dentro de relacionamentos, né, além dessas questões de abuso sexual e de assédio sexual que eu passei, né, em várias vezes da vida, e só passei, sabe quando você passa e você não sente, né, você ignora e fala, tá, vamos pra frente, tá tudo bem? Por quê? Porque a gente é ensinado a não sentir, né, não pode sentir emoção negativa. Toca pra frente, a gente não tem tempo pra isso. Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ganhar dinheiro. Foi abusada, foi. Já passou, deixa pra lá, né? E aí a gente vai tocando a vida de uma forma automática e não resolve, né? Negligencia as nossas emoções, negligencia, né, situações traumáticas. E isso não é saudável, tá? Outra coisa bem legal que o arquétipo Marilyn Monroe me trouxe é trabalhar as minhas emoções ao invés de negligenciar, tá? Eu tava bastante na energia masculina, né? E quando eu tive a Marilyn Monroe, eu fiquei muito sensível. Nossa, então assim, eu não tive... Não ressoou sombra, né, de depressão, de insônia, dessas coisas, mas ressoou desequilíbrio emocional em várias vezes, tá? Eu tive desequilíbrios emocionais e crise de ansiedade. E aí eu percebi o quanto que eu negava certas emoções, principalmente negativas, tá? E, gente, assim, eu gosto muito do Osho, né? Eu sigo bastante coisa dele já há alguns anos, né? E eu acredito muito no que ele fala sobre não negar nenhuma parte de nós mesmos, que isso não é ser real, tá? Eu não gosto de, por exemplo, antes eu não sentia. Gente, eu não sentia raiva, não sentia sentimentos negativos, a não ser tristeza, angústia. Mas, por exemplo, se alguém fazia alguma coisa pra eu sentir raiva, eu não sentia raiva. Entende? Eu oprimia aquela raiva. Mas se o outro tá fazendo uma coisa pra você sentir raiva, por que você não vai sentir? Entende? A diferença é como eu vou lidar com as situações que me fazem sentir raiva. Entende? Então eu percebi que muitas vezes eu negligenciava as minhas emoções ao invés de lidar com elas. E isso é extremamente prejudicial, porque aí a gente não aprende, a gente não tem um aprendizado, né, porque tudo na nossa vida é aprendizado, né? Então com Marilyn Monroe eu fiquei mais sensível às emoções, né? Me trouxe mais à tona o meu lado emocional e para eu aprender a não negligenciar as minhas emoções. Então, por exemplo, situações onde eu tenho que sentir raiva, eu sinto, né? E demonstro
né? E muitas vezes eu demonstro, eu acho uma forma de trabalhar essa raiva, né? E várias outras emoções negativas também. Ao invés de oprimir essa emoção do tipo, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir angústia. Não, eu sinto, né? E trabalho essas emoções. Aí vem o lado racional de Cleópatra para aprender a trabalhar essas emoções ao invés de negar, porque tem muita diferença. A gente é muito fácil, sabe? A gente travar as nossas emoções. A gente passar por alguma situação e ao invés de sentir a emoção e resolver a emoção, a gente simplesmente travar e fingir que não aconteceu. E eu era mestre em fazer isso. E é por isso que eu atraía várias situações tóxicas, né, situações difíceis pra minha vida, que era pra eu acordar, do tipo, ei, o mundo tá te batendo, acorda. Pra você acordar que você tá travando suas emoções, que você está travando suas emoções. Então, olha bem o que você tá fazendo com você mesma, né? Então, além dos abusos de infância, né, de assédio sexual também, de vários períodos da vida, eu comecei a relembrar vários relacionamentos, várias situações de relacionamento onde eu precisava voltar lá e sentir o que eu não senti, né, pra trabalhar e pra ressignificar aquelas situações e para eu acordar também para novos relacionamentos de amizade, né, para o que vai acontecer daqui para frente, né, eu parar de negligenciar emoções, porque a emoção é justamente o termômetro que a gente tem, né, para identificar o que está acontecendo com a gente. E a gente está vivendo num mundo hoje onde a gente superestima o racional, né, e joga o emocional de lado, tipo, vamos fingir, é aquela coisa da superioridade, sabe? Vamos fingir que eu não tô sentindo nada. Só que se eu fico aqui e eu tô fingindo que eu não tô sentindo nada, o mundo vai continuar, entendeu? Você vai continuar apanhando. A partir do momento que você pega razão e emoção e junta as duas coisas, aí você, não, mas peraí, por que tá acontecendo isso comigo? Né? Por que eu tô atraindo essa situação? Por que tá acontecendo tal problema na minha vida? Aí você sente e aí você resolve o que tem que resolver, ao invés de negar as emoções negativas, né? Só porque, tipo assim, eu sou muito boa e eu não sinto tristeza, eu não sinto dor, não sinto angústia, eu não sinto raiva, eu não sinto nada. Sou um ser humano aqui intocável, superior, entende? Então era uma coisa que precisava ser resolvida dentro de mim e foi bastante trabalhada nos últimos meses. Então, assim, ela me trouxe cura da criança interior em vários aspectos, tá? Ela me conectou com Deus Afrodite, assim, pouquíssimos dias depois que eu ativei. Ela já me conectou direto com Deus Afrodite, né? Pra eu entender do que se tratava também, porque vida Marilyn Monroe, né? Tem muitas questões ali, né? Ela, a figura Marilyn Monroe, né? Tem muita história, tem muitas coisas ali. Então, ela já me conectou com a Afrodite, já pra ir direto na fonte do que eu precisava resolver, né? E foi me trazendo... A Marilyn Monroe entrou na parte de me trazer lembranças que tinham ressonância com coisas que ela também viveu, né? Na infância, ela também viveu abuso, né? Ela passou por vários lares adotivos, foi abusada, né, nesses lares, casou praticamente um casamento arranjado, porque era má vista, né? Já tinha passado de lar, em vários lares, em vários, né? Ido para em orfanato, não tinha mãe, a mãe, né, foi internada. O pai, acho que ela nem chegou a conhecer. Então, não que a minha história seja essa, ok? Eu tenho pai, eu tenho mãe, né? Fui criada pelos meus pais e tal. Mas vários pontos da história da Marilyn Monroe ressoaram com histórias minhas que eu tinha deixado lá no meu inconsciente que precisavam ser lembranças resgatadas. Essa parte, né, eu consegui resgatar conectada com Marilyn Monroe, mas ela me conectou, né, me levou a Afrodite, comecei a ver imagem de Afrodite, música, né, começou a vir à tona pra mim Afrodite, sonhar com Afrodite, né, que é pra eu me lembrar de ficar conectada com a Afrodite, principalmente no trabalho que eu faço, né, porque eu faço um trabalho na internet com mulheres, né, de empoderamento feminino, de empoderamento sexual, né, de liberdade sexual. Então, eu precisava, antes desse trabalho, né, resgatar coisas em mim mesma, né, limpar coisas dentro de mim mesma para que, então, eu pudesse realizar isso
além das minhas experiências, né, gente, porque faz muita diferença, tá? Você se tratar com, você se consultar com um terapeuta que passou pelas mesmas coisas que você e você se conectar com um terapeuta que nunca passou por aquilo. Faz total diferença, entende? Então, até isso, assim, eu consigo ser grata por ter vivido as histórias que eu vivi, por ter passado pelas coisas que eu vivi, então consegui ressignificar isso também, né? Porque hoje eu posso ajudar outras mulheres que também passaram por isso, né? Que ainda estão passando, principalmente, gente, questão de relacionamento tóxico, tá? Um relacionamento, eu tive, né, tive várias situações, né, tóxicas para ressignificar e que podem agora ser usadas, né, nesse trabalho que eu tô fazendo com as mulheres. Então, era essencial, né, antes de eu me conectar com as mulheres 100%, né, eu ter me conectado com a deusa Marilyn Monroe, né, e trabalhar várias questões minhas, né. E eu já venho trabalhando, na verdade, há 5 anos, né, Sagrado Feminino. E a Marilyn Monroe já apareceu algumas vezes pra mim, eu tinha negligenciado, era uma coisa ali que eu tava jogando pra baixo do tapete. E outra, né, gente, falar de sexualidade, Sabrina, pra falar a verdade, eu amo falar de sexualidade, né? Só que tinha ainda um pouco de receio, né, do que as pessoas vão pensar, né? Em relação ao casamento, principalmente. Putz, o que né, as pessoas vão pensar da Sabrina, uma mulher casada, falando de sexualidade. Então, as minhas crenças limitantes estavam sim me travando de começar esse trabalho, né? Por causa dos traumas e por causa da sexualidade ainda ser um tabu, né, para as pessoas com quem o meio de onde eu vim, né, que foi um meio religioso, que estava lá no meu inconsciente que eu também não estava analisando, não estava conseguindo perceber, né, de onde que estava vindo esse medo de desaprovação, né? Se eu já me desconectei disso, né? Eu falo de sexualidade, eu gosto de falar de sexualidade, já estava decidida, né? E daí eu falei, não, mas de onde que tá vindo esse medo? Então me ajudou também a resgatar, né, que esse medo tinha a ver com crenças limitantes da religião, né? Porque até os 19 anos, né, eu fui muito evangélica, então tinha muito do mundo evangélico ainda dentro de mim, né, de crença religiosa dentro de mim, lá no meu inconsciente, que eu precisava me desapegar para poder falar, né, abertamente de sexualidade na internet, né, sem tabus e sem esse medo, né, de não ser aceita. Eu nem convivo mais com religião, né, eu não convivo mais com as pessoas da religião que eu frequentei. Então, você vê como que funciona a nossa mente, entende? Como que ela engana. Às vezes você tá querendo fazer algo e você não consegue, e você nem imagina o que tem por trás daquilo. Você não consegue identificar, entende? Teu consciente trava, né, o teu inconsciente para te proteger. Então, eu nem imaginava que tinha questões relacionadas ainda a coisas. Você vê, eu já saí da igreja, me desconectei de religião já fazem, acho que uns 14 anos que eu saí né, dessa religião. E não tenho mais religião, né? Eu acredito em Deus, né? Acredito em espiritualidade, mas eu não acredito em religião, não sigo na religião, né? E eu não tava conseguindo ali falar tão abertamente de sexualidade, né? De vida sexual, de sexualidade, de energia sexual criativa, trazer esse conteúdo aqui pro canal do YouTube, porque eu ainda estava conectada com crenças limitantes que eu nem sabia que existia lá dentro da minha mente em relação à igreja, né? Em relação a como eu acreditava que Deus era antigamente, né? Que eu escutei tanto, né? Que sexo era pecado, que sexo antes do casamento era pecado, né? Que mulher tinha que ser recatada, né? Essas coisas que isso fica lá no teu inconsciente e aí você tá sendo regida por crenças do inconsciente e você nem sabe. Você tem atitudes que você não sabe. Então, por isso que eu falo, tá? É preciso, né, você fazer uma limpeza aí na sua mente de crenças limitantes, porque, gente, tem muita coisa que tá lá dentro do nosso consciente que a gente não lembra. Eu fiquei impressionada nos últimos meses, o tanto de vivência, o tanto de situação, né, que o arquétipo Marilyn Monroe me trouxe para eu lembrar e falar, tem essa crençazinha aqui para resolver a respeito de sexualidade, a respeito de feminilidade, a respeito de sagrado feminino, a respeito de vida profissional.
É que nesse vídeo aqui eu não vou entrar na parte de como funciona a tua mentalidade, tá? Pra você entender do que eu tô falando, né? Como funciona o teu inconsciente, teu subconsciente, o porquê que você tem comportamentos que você não sabe porque você está tendo, né? Que nem esse medo, eu tinha um medo de falar de sexualidade. Mas eu falava, mas de onde que tá vindo esse medo? Sendo que, na verdade, pra mim é gostoso falar disso, é fácil falar disso, né? Medo do quê? Do que eu tô tendo medo? Sabe? E aí fui, né, trabalhando, tal, o arquétipo foi me trazendo as lembranças e eram crenças que estavam lá enraizadas, coisas que eu fiquei escutando na minha infância, na minha adolescência, né, que foram podando essa minha espontaneidade, né? E aí jamais eu ia conseguir fazer esse trabalho, jamais eu ia conseguir falar abertamente de sexualidade aqui na internet com vocês se eu não tivesse passado por esse processo, né, de limpeza dessas crenças e né, que eu nem sabia que existia dentro de mim. Então, o que são crenças primeiramente, né? Tudo, gente, tudo que você ouve, tá? Que você lê, que você assiste na TV, você forma crenças. Toda a informação que passa por você faz com que você forme crenças. Então imagina o tanto de coisa que a gente não escuta desde quando a gente tá na barriga da nossa mãe, que a gente nem lembra, mas que estão gravadas aqui no nosso subconsciente, nosso inconsciente, e que tá refletindo hoje na nossa realidade e que tá impedindo a gente de avançar. Eu fui descobrindo os meus medos, né? Da onde que estavam vindo, qual crença que eu precisava quebrar, fui quebrando as crenças e tal. Então foram meses aí bem intensos, né? Teve bastante choro, teve sim crise, teve oscilação, né? Conforme eu falei aqui, teve bastante oscilação de estar bem e de repente estar mal, de ficar triste, de chorar, né? De ter crise de ansiedade, alguns momentos, mas foi extremamente importante que passasse por isso, né, pra me libertar, né, tanto das crenças quanto dos traumas que tinham ainda para ser resolvido dentro de mim. Então, assim, se você tá nesse vídeo, não é por acaso, na verdade, porque você se interessa por Marilyn Monroe, né, ou por sexualidade, né, tá querendo ativar a Marilyn Monroe e tem medo, de repente, de ativar. Então, assim, a questão de depressão, né, e não confundir, ok, a pessoa Marilyn Monroe com o arquétipo. A vida dela é uma coisa, a energia que ela vai te trazer só vai ressoar com as coisas que você tem dentro de você. Tudo aquilo que tiver dentro de você vai ressoar com ela, tá? Então, se você não tem depressão, não vai vir depressão, entende? Porque não vai ressoar uma coisa que não tem dentro de você. Não tem crise de ansiedade, não vai ressoar. Você não vai começar a beber, você não vai começar a se drogar. Você não vai virar uma cantora, entende? Não vai virar uma estrela de Hollywood porque Marilyn Monroe foi uma estrela de Hollywood, entende? Porque você vê, as pessoas elas colocam tanto foco no negativo, né? Ai, será que eu vou ficar deprimida? Será que eu vou ter ansiedade? Será que eu vou virar uma alcoólatra se eu ativar a Marilyn Monroe? Você já se perguntou, será que eu vou virar uma estrela de Hollywood? Entende? Então olha como que, né, como é que é a mentalidade, né? As pessoas elas já vão lá e já focam no negativo, algumas, né? Que eu vejo, tô fazendo esse depoimento porque eu vejo bastante gente querendo ativar a Marilyn Monroe e falando, não vou ativar porque daí eu vou ficar... E várias pessoas que ativaram a Marilyn Monroe falaram, não, porque eu tive depressão, porque eu tive crise de ansiedade, porque eu comecei a beber, porque eu comecei a tomar remédio. Óbvio, se você ativar um arquétipo, né, imaginando que isso vai acontecer, você vai atrair aquilo que você tá imaginando que vai acontecer. Se você tá com esse medo, você vai atrair, entende? Então, né, passando aqui pra contar pra vocês que não ressoa comigo nenhum tipo de crise de vontade de suicidar, insônia, vontade de beber, vontade de tomar remédios, né, de me entupir de remédios, enfim, a única parte, assim, negativa, né, que ressoou comigo foi a crise de ansiedade, né, mas isso tem a ver comigo mesmo, porque liberou ali vários gatilhos, várias situações da minha vida, né, me mostraram gatilhos ali, né, que me fizeram ter crise de ansiedade. Fora isso, não ressoou nem a sombra, que é a sombra da deusa Afrodite, que na verdade não é dela, é nossa, né? A Afrodite, ela tem assim, ela não gosta de ser ignorada, não é que ela não gosta de ser ignorada, como ela é um arquétipo de chamar a atenção, né, o arquétipo da beleza, o arquétipo de feminilidade, de sexualidade, se essa mulher ela se sente, tá com Deus Afrodite e ela se sente rejeitada, ela pode ter uma tendência a querer se vingar, né, a não gostar de se sentir rejeitada, entende? Mas isso não tem a ver com Afrodite, tem a ver com a sombra das pessoas,
tá? Da mulher, porque a deusa Afrodite, ela é perfeita, né? Ela é sexualidade perfeita, sensualidade perfeita, amor, né? A representação perfeita de tudo isso. Então, essa sombra não é dela, tá? Então, quando a gente fala sombra da deusa Afrodite, não é a sombra dela, é a sombra que pode ressoar, né? Se você não tiver trabalhado nisso ainda, porque o que acontece? Nós mulheres, nós fomos ensinadas, essa é uma parte muito importante que eu queria chegar, nós mulheres fomos ensinadas que a nossa sensualidade é pro outro, que a nossa sexualidade é do homem, ela é do homem, ela é para o homem. E aí, se você tem essa crença dentro de você, que a sua sensualidade, que a sua sexualidade, que a sua vida sexual é para o homem, é para agradar o homem, é para atrair o homem, é para chamar a atenção do homem, e aí você se sente ignorada, o que vai acontecer? Onde que você vai colocar essa sensualidade? Aí que vem a sombra, entende? Que precisa ser trabalhada. Que eu acho que eu já tinha trabalhado essa sombra antes, entendeu? Por isso que não ressoou, porque eu já trabalhei isso anos antes. Há 5 anos atrás foi uma das sombras que eu trabalhei, entende? Que a minha sensualidade, a minha sexualidade, ela não é do outro, ela é minha, entende? Então, sensualidade é uma característica feminina que as mulheres possuem, tá? Que não tem como você negar essa parte de você, não tem como você jogar ela pra baixo do tapete e falar que ela é pecaminosa, que ela é suja, que ela é errada. Ela é sua, ela te pertence e ela é pra você. É sua, não é do homem, não é para o homem, entende? Então tem muita coisa. Assim, eu li esses dias um comentário machista, um homem falando assim: eu sei que as mulheres elas se vestem de forma sensual para chamar a atenção dos homens, né? Eu sei disso e tal. E aí eu fiquei, gente do céu, né? É um egocentrismo masculino nesse sentido tão absurdo que quer dizer que eu não posso estar bonita, eu não posso simplesmente me arrumar, me maquiar, fazer academia, cuidar da minha alimentação, colocar uma roupa que eu goste, que vista bem o meu corpo, né? Uma lingerie, um biquíni, seja lá o que for, simplesmente porque eu quero estar bem comigo mesma nesse corpo físico. Não, não, não. É para atrair o homem. E aí é o que faz muitas de nós mulheres negligenciarmos a nossa energia feminina, entende? Porque aí se eu tô fazendo isso, então é pra agradar o outro. E daí se eu não tô agradando o outro, o que acontece na psique dessa mulher? Entende? Principalmente de mulher casada. Mulher casada, aí se tá às vezes ali num período do relacionamento onde não tá muito legal a vida sexual e aí a mulher se sente rejeitada, né? Se a sensualidade dela é para o homem e aí ela se sente rejeitada, o que ela vai fazer com essa sensualidade? Ela vai colocar pra fora? Vocês estão entendendo? O quão prejudicial é, né? Essas crenças a respeito da sensualidade e da sexualidade da mulher ser do homem. E aí quando você entende que a sexualidade é sua, que a sensualidade é sua e que você tem o direito de ser quem você é, mulher, com todas as suas partes, inclusive a sensualidade, essa sombra acaba, entende? Porque aí você não vai projetar ela para homem, você não tá sendo sensual para atrair e para seduzir esse homem, não, você é uma mulher que tem esse poder de sedução, você é uma mulher que é sensual. E isso não é para atrair o homem, é quem você é e fim, entende? E aí, gente, eu não tô falando, né, da sedução lá na hora do sexo, que é uma energia que você propositalmente vai colocar na hora certa, com a pessoa certa, do jeito certo, ok? Agora, por exemplo, você se arrumar, né, você ser delicado, o que os homens apreciam, né? O que o masculino aprecia na mulher? A delicadeza, a suavidade, a doçura, a leveza, né? A vulnerabilidade. O que mais? O receber, né? O lado sensível da mulher. Então, tudo isso dentro da mulher é o que atrai o masculino. Só que, se a sociedade ensinou que nós mulheres temos tudo isso para o homem, entende? Então, eu só posso aplicar isso se eu tiver esse homem. Eu não posso ser só porque eu sou, só porque faz parte da minha característica feminina. Entende? E aí você vai perdendo a sua vitalidade, você vai perdendo a tua vulnerabilidade, você vai perdendo as suas características, né, do feminino, porque você não tá conseguindo colocar isso
né, em todas as áreas da sua vida, porque o feminino a gente usa em todas as áreas da nossa vida. E se você se desconecta da sua sexualidade, que é a sua energia sexual criativa, você se desconecta de você mesma. E aí é onde a mulher vai ficando dura, rígida, pode adoecer. Entende quão prejudicial é essa crença, né, do masculino tóxico, né, de que a mulher é para o homem sempre, a mulher para o homem, né? Inclusive eu fiz um texto esses dias falando, né, de Marilyn Monroe, que olha como é que é o machismo, né? A Marilyn Monroe, quando ela começou a carreira dela, ela começou a ter muitos contratos, começou, né, a ficar famosa lá e tal, e não tinha mais tempo pra fazer a janta com o marido, né? E, gente, vocês não sabem, mas os Estados Unidos, ele é muito machista. Até hoje tem muito machismo, né? E principalmente naquela época era mais ainda, era tipo assim, a mulher tem que cozinhar e acabou, né? E aí, esse homem, ao invés de apoiar, né, uma mulher que tava fazendo sucesso, né, que tava realizando os sonhos dela, ele falou assim, eu acho melhor você parar com isso, querida, porque você não tá mais chegando em casa pra fazer o jantar, entendeu? Então, ao invés de contratar uma cozinheira, ela teria que desistir do sonho dela, né? Desistir de ser atriz, desistir de algo que ela foi, o melhor dela foi expressado, né, ali nessa profissão. A melhor versão dela estava ali. E esse homem queria que ela simplesmente negligenciasse esse lado dela, né, para ir para casa fazer a janta para ele. Então vocês vejam quão absurdo, né, algumas crenças machistas são. E gente, ainda existe muito, né, disso no mundo. Hoje, mesmo século 21, 2000 e estamos indo para 2022, isso ainda existe homens que boicotam mulheres. Inclusive, me conectar com Marilyn Monroe me fez também perceber o quanto que várias vezes durante a minha vida eu me auto-boicotei, me auto-sabotei em situações onde eu estava praticamente deslanchando na minha vida profissional, buscando crescimento profissional, e eu permitia com que os meus relacionamentos me podassem. Então, e pra nunca mais fazer isso, né? Pra trazer a lembrança, resolver, ressignificar isso e pra nunca mais fazer isso. Principalmente agora, né? Que eu tava nessa transição, né? Já venho falando na internet já faz alguns anos, né? Mas eu precisava entrar nessa parte da sexualidade. Entende? Então ela me ajudou demais a entrar, né, de cabeça nesse mundo, né, da sexualidade, né, me soltar de vez, trabalhar o que tinha que ser trabalhado, né, e agora trazer as novidades aí que eu vou trazer pra vocês no canal. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Tem também o Instagram, né, Amor e Expansão, onde você pode estar acompanhando o conteúdo lá, eu coloco textos diários, tá? Eu tenho uma mentoria que por enquanto tá gratuita, tá aberta só para mulheres, tá? Ela é uma mentoria gratuita, onde você pode me procurar também pelo link que eu vou deixar aqui no WhatsApp. Se você se interessar, é uma mentoria sobre mentalidade e lei da atração, ok? Você aprender a trabalhar a sua mentalidade, né, para atrair coisas melhores para sua vida. Porque assim, crença limitante a gente já sabe que a gente já tem. O que eu mais falo aqui lá no Instagram, principalmente, é crença limitante, né? Você já deve estar de saco cheio, porra, só fala de crença limitante, quer ver? Então, gente, lá na mentoria vocês vão, né, aprender um pouco mais como que eu faço, para trabalhar essas crenças limitantes. Eu já tô cansada de saber que eu tenho crença limitante, que eu tenho um monte de caquinha aqui na minha mente para resolver, mas e agora o que eu faço com elas? Então lá na mentoria, Chave Mestra, o nome da mentoria, o link tá aqui vou deixar aqui na descrição para você, ok? Me procura pelo WhatsApp, fala, quero participar da sua mentoria, quero destravar minhas crenças, por enquanto. Aproveita, gente, aproveita que tá gratuita essa mentoria, tá bom? E quem quiser ativação de arquétipo, regressão, constelação sistêmica familiar, também é só me procurar pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.